Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar por que investir no Nubank não é a melhor opção. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, muitas pessoas me comentam que estão com todo o dinheiro delas no Nubank e eu vou explicar exatamente por que eu não faço isso e por que eu não aconselho que as pessoas façam isso. Antes de tudo, eu quero pedir para você, de cara, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, dá uma verificada se está ativo o sininho das notificações para que você receba sempre todos os vídeos em primeira mão aqui. Assim que sair, você recebe a notificação. Para quem não é inscrito, a mesma regra vale. E já dá o seu like aí no vídeo, porque isso é muito importante para a gente atingir muitas pessoas, para que esse tema e o canal aqui também consiga crescer e a gente consiga chegar a mais pessoas. Dito isso, vamos de cara então para o tema. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, eu notei que muitas pessoas estavam utilizando a NuConta do Nubank, que, diga-se de passagem, tem liquidez diária, ou seja, a gente consegue sacar a qualquer momento, pagar contas por ali e tudo mais. Então é um ponto positivo para uma reserva de emergência, por exemplo. Ela rende também 100% do CDI, então é outro ponto positivo, né? Uma rentabilidade justa até o momento acima da inflação, pelo menos na média de 12 meses. E a tendência é sempre que fique também acima da inflação, porque a Selic acaba sendo flutuante, então o CDI acompanha a Selic, enfim, então, em resumo, a tendência é sempre que a NuConta renda mais do que a inflação, então se tem um ganho maior do que a inflação sempre, com o dinheiro alocado ali, é melhor do que poupança, por exemplo, que corre o risco de perder para a inflação, então até aí tudo bem. O fato é que eu notei que tem muitas pessoas, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que estão utilizando a NuConta como o único investimento possível, achando que estão fazendo uma grande coisa, quando na verdade isso é muito perigoso, por dois fatores principais. O primeiro, que a NuConta não é o melhor investimento para reserva de emergência, eu já vou explicar por quê. E o segundo é porque através da NuConta a gente consegue ter no máximo o rendimento da taxa Selic, que é um rendimento muito baixo se comparado ao potencial de outros tipos de investimento. Isso é válido, por exemplo, quando a pessoa tem todo o dinheiro na NuConta, mas aquele dinheiro que ela tem na NuConta ultrapassa o valor da reserva de emergências. Então, para quem não sabe, a regra da reserva de emergências é 6 meses de custo de vida, ou seja, o equivalente a 6 meses do seu custo de vida, alocados a um investimento como a NuConta, com as características da NuConta, por exemplo, com liquidez imediata, com um rendimento acima da inflação, por exemplo, melhor que a poupança, e com muita segurança, né? Então, vamos lá. Se a pessoa, por exemplo, tem um custo de vida de R$2.000 todos os meses, e ela tem na NuConta R$12.000, ou seja, o equivalente a 6 meses, que seria essa reserva de emergências, tudo que ela tiver acima daquilo ali não deveria estar na NuConta. Por quê? Porque é um excesso de segurança, no caso, né? A pessoa ela vai ter a possibilidade de ter outros investimentos seguros também, mas se ela conseguir segurar por um prazo um pouco maior, se ela não vai precisar daquele dinheiro imediatamente, e o contexto todo mostra que não, a não ser que ela tenha um evento extraordinário, por exemplo, ela tem um gasto previsto onde ela vai precisar tirar muito mais do que aqueles 12 mil para algum projeto, aí tudo bem, aí é um dinheiro em caixa que ela precisa ter. Mas o que eu tenho visto é muitas pessoas utilizando a NuConta como o único investimento e por conta disso elas têm um valor lá também para longo prazo, ou seja, um valor que elas não vão precisar para os próximos 2, 5, até 10 anos. E isso é um desperdício muito grande. Por quê? Porque tem como a gente conseguir uma rentabilidade muito maior em outros tipos de investimento, correndo um pouco mais de risco ou não. Por exemplo, se a gente conseguir colocar os valores excedentes da reserva de emergências, tirar da NuConta, por exemplo, para quem tem esse valor todo alocado lá, e colocar em títulos públicos com um vencimento um pouco maior, um pouco mais longo, a possibilidade de ganho é muito maior. O ganho garantido, por exemplo, um tesouro IPCA+, ou num tesouro até pré-fixado, dependendo do prazo ali, envolve um pouco mais de risco, mas se for um prazo curto, também é quase que uma certeza que vai ter um rendimento bem maior do que na NuConta. Então não faz muito sentido a pessoa fazer isso. E se ela quer correr um pouco mais de risco, conhecer um pouco mais, como a gente está tendo um boom aí de renda variável, que a gente está num momento muito propício para renda variável, para a Bolsa de Valores, ela pode muito bem pegar esse dinheiro e investir em empresas na Bolsa de Valores, comprando ações,
ou fundos imobiliários, por exemplo, ou até diversificar no exterior, que é uma coisa muito mais saudável ela ir por esse lado. E se ela não quer se envolver muito com isso, inclusive, tem a possibilidade de investir através de ETFs. Para quem não sabe o que é ETFs, por exemplo, eu vou deixar aqui também um vídeo sobre ETFs, onde eu explico exatamente como é que é esse tipo de ativo, que é muito seguro, muito diversificado, então existe uma segurança muito grande nisso. E para quem quer correr um pouquinho mais de risco, sair um pouco da asa da renda fixa ali com liquidez diária que paga muito pouco, correr um pouquinho mais de risco, mas visando uma rentabilidade muito maior, infinitamente maior no longo prazo, ETFs, por exemplo, é um bom caminho. Então, resumindo, pela questão da rentabilidade, já vale a pena tirar dinheiro da NuConta quando ultrapassa a reserva de emergência. E para a reserva de emergências, aqui entra um ponto muito importante também. Por quê? O que eu vejo são pessoas também, é um outro problema, pode ser o mesmo perfil ou pode não ser esse perfil de pessoa, que deixa o dinheiro na NuConta da reserva de emergências, mas se atrapalha no poupar ou no não gastar, no controle dos gastos, por um fator muito simples. A NuConta, ou através da NuConta, você consegue pagar a qualquer momento um boleto, por exemplo. Ou sacar aquele valor, ou utilizar o cartão, o débito, enfim. E o que acontece quando você tem esse dinheiro muito fácil disponível para você? Ele acaba se tornando um alvo, uma arma do consumo, né? Uma arma contra você. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a possibilidade de consumir algo até por impulso num dia, sei lá, exemplo, você está no shopping, enfim, e está muito fácil comprar algo que na verdade seria um supérfluo, algo desnecessário, que você não estava programando comprar, por exemplo, e aquilo vai atrapalhar os seus planos de longo prazo. Quando você tem o dinheiro na NuConta, isso fica muito fácil, está muito disponível ali, tem uma disposição imediata para você fazer isso. Por isso, é um dos motivos que eu prefiro o investimento no Tesouro Selic, que vai render praticamente a mesma coisa que a NuConta, e você precisa resgatar, solicitar o resgate desse investimento caso você queira comprar. Só esse movimento de solicitar o resgate na conta da corretora, por exemplo, vai cair no dia seguinte na sua conta, né, no máximo no dia seguinte, mas só esse movimento de você ter que pedir o resgate já dá tempo de você pensar e acaba travando até um gasto por impulso, porque no momento que você sai, às vezes, só em sair de uma loja 15 minutos para pensar, a gente já deixa de comprar alguma coisa por impulso, que dirá um dia tendo que solicitar a retirada de um valor, quando ele entrar na conta a gente já mudou de ideia, já pensou, poxa, né, na verdade aquilo não era um gasto, eu quase fiz isso, quase estava incorrendo um risco muito grande, quase acabei gastando meu dinheiro da minha reserva, que é um projeto muito maior de vida, para alguma coisa que para aquele momento seria fútil, seria um supérfluo, por exemplo. Então é um risco muito grande que se corre por ter o dinheiro 100% disponível. E a outra questão também que envolve o porquê que eu prefiro o Tesouro Selic à NuConta, por exemplo, é que a segurança, se a gente for medir em níveis de segurança, o lugar mais seguro para se alocar o dinheiro é em títulos públicos, no Tesouro Direto, que é o local onde se encontra o Tesouro Selic. Através do Tesouro Direto a gente consegue investir no Tesouro Selic, e ele é um título público, ou seja, ele tem grau de segurança máximo. Não tem como a gente, por exemplo, se a gente for pensar o racional da coisa, é muito mais fácil o Nubank passar por problemas e não conseguir te pagar, não conseguir te devolver aquele teu dinheiro, ou te dar um prazo um pouco maior, por exemplo, o Nubank passa por problemas, sei lá, quebra o Nubank, é um risco que pode acontecer, é uma empresa muito menor do que todo o Estado, por exemplo, o governo, e aí você pode ter problemas com isso mesmo tendo a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, porque o Fundo Garantidor de Crédito ele não é uma seguradora, então ele não tem a obrigação de te pagar. Ele sim é um sistema montado com uma boa segurança, enfim, mas o que eu quero dizer aqui é que numa hipótese um pouco mais catastrófica, onde vários bancos digitais, por exemplo, começam a quebrar e várias pessoas precisam do dinheiro do FGC, pode ter um colapso aí, e o FGC pode não conseguir pagar na totalidade todas as pessoas, por exemplo, ou demorar um tempo muito grande para pagar essas pessoas. Existe essa possibilidade. Já com o título público, o governo ele emite moeda, ele pode emitir moeda, enfim, então para ele te pagar fica muito mais fácil. Os efeitos de emitir moeda, inflação e tudo mais,
eles acabam sendo grandes, enfim, mas num momento muito ruim, digamos que o governo tenha esteja atravessando um momento muito delicado. Ele consegue arrolar a dívida, ou seja, ele vai trocar rentabilidades, ele vai conseguir fazer com que outros investidores coloquem dinheiro nos títulos públicos, mesmo que ele precise para isso aumentar a rentabilidade, para poder te pagar. Então é muito mais seguro, por isso que a gente coloca existe até um termo, né, em inglês, que fala que é taxa livre de risco, né, traduzindo para o português, que se refere aos títulos públicos, ou seja, ele é considerado o único título, no caso, livre de risco. É uma taxa que você tem livre de risco. Então, na comparação com a Nuconta, de novo, na segurança, o Tesouro Selic acaba levando vantagem. O que eu quero dizer aqui? Que não é para utilizar a Nuconta, por exemplo? Não. Na verdade, o que você tem que pensar é que a Nuconta ela é muito útil para remunerar sua conta corrente, por exemplo, para você conseguir utilizar ela e ter ali um certo ganho com o dinheiro que fica lá parado. Mas o que eu aconselho aqui é que você tenha, pelo menos da sua reserva de emergências, uns 80%, 70%, 80% em Tesouro Selic, o restante na Nuconta. E, inclusive, essa questão do FGC é a mesma questão que me impede, por exemplo, que, segundo a minha filosofia particular de investimentos, isso não é uma recomendação de compra aqui, eu estou só falando um pouco sobre a minha experiência e sobre como eu vejo as coisas, como eu vejo os investimentos. Eu meço muito a questão de risco, se é para correr risco eu preciso ganhar bem mais e não só um pouquinho mais. Então, é por isso que eu não invisto num CDB de liquidez diária, por exemplo, de um banco muito pequeno, que vai me pagar lá 105% do CDI, por exemplo. Esses 105% do CDI, se você for fazer o cálculo, você vai ver que é um valor ínfimo, é muito pequeno. Não se ganha dinheiro de fato nessa diferença. O que acontece é que a gente acaba se impressionando às vezes, pensando só pelo fato de, poxa, vou ganhar um pouco mais, e acaba se emocionando e correndo um risco desnecessário, porque um CDB, por exemplo, de um banco muito pequeno, ele pode ser um CDB de um banco prestes a quebrar, por exemplo. Então essa é uma segurança que eu prefiro ter, então deixo lá em título público, porque eu não acho que o prêmio de risco pago de 100% para 105% do CDI ou da Selic vá ser algo que tenha fundamento para me fazer tirar o dinheiro de um lugar que está muito seguro para correr um pouco mais de risco. Para correr um pouco mais de risco eu preciso ter um potencial de ganho muito maior do que esse, então é por isso que eu acabo investindo dessa forma e é isso que eu quero expor para você, para que você possa analisar também a forma com que você investe e também que você entenda como é que funciona as taxas de risco de cada um desses investimentos. Mas, por exemplo, para os CDBs, LCIs, LCAs, eu não costumo investir, mas isso pode ser também tema de outro vídeo. Aliás, inclusive se você quer que eu faça um vídeo explicando sobre o racional por trás de investimentos em títulos privados, o que eu acho atrativo, o que eu não acho atrativo em títulos privados, deixa aqui nos comentários também, que você quer saber também um pouco mais disso, que eu vou tranquilamente fazer mais um outro vídeo aí, falando, explicando isso, expondo a minha opinião com o maior prazer. Eu já aproveito esse momento para te convidar para assistir aos outros vídeos do canal aqui, que agora a gente já está com um número bastante interessante de vídeos. Se você não assistiu a todos eles, assiste, comenta, vamos interagir aqui. Eu estou sempre disponível, tanto aqui quanto no Instagram, a trocar ideias, a responder todo mundo. Faço o maior esforço para isso, porque eu quero mais que todo mundo tenha mais conhecimento, mais inteligência financeira, mais educação financeira. Dito isso, dado esse recado, agradeço muito você ter assistido esse vídeo até o final e te encontro no próximo. Um abraço e até lá!